homem chamado Karl Marx, nascido na antiga Prússia. Ele achava que o capitalismo alienava os trabalhadores, ou seja, não permitia que eles sentissem satisfação ao trabalhar, e seus produtos não passavam de mercadorias. Todos os trabalhadores eram agora máquinas, e não tinham mais identidade individual. Para Marx, a solução era simples. O proletariado deveria se unir e destronar a burguesia, formando um governo onde todos fossem iguais e os bens coletivos. Essa ideologia ficou conhecida como comunismo. Décadas depois, suas ideias foram postas em prática em um país totalmente inesperado, a Rússia. Em 1945, o escritor inglês George Orwell publicou A Revolução dos Bichos, fazendo uma paródia da Revolução Russa. Todas as personagens históricas foram transformadas em animais, e a Rússia se tornou uma fazenda inglesa. É por meio deste livro que iremos explicar a história da Rússia na passagem para o comunismo. Tudo começa com o velho porco Major. Pouco antes de sua morte, ele conta aos outros animais da fazenda sobre seu sonho. Um mundo onde não há humanos e todos os animais são livres. Major pode representar tanto Karl Marx, que criou o pensamento comunista, ou Vladimir Lenin, que se inspirou nas ideias de Marx para liderar a Revolução Russa. Após a morte de Major, seus sucessores põem em prática seus ensinamentos. Eles batizam essa ideologia de animalismo, e a união de todos os bichos acaba conseguindo expulsar o Sr. Jones, o dono da fazenda. Jones representa aqui a figura de Tsar Nicolau II, último imperador da Rússia, que abdicou do trono sob pressão dos revolucionários em 1917. Dois porcos passam então a disputar o poder. Napoleão queria manter o animalismo na granja, enquanto Bola de Neve queria expandi-lo para os vizinhos. Napoleão acaba por expulsar Bola de Neve e faz com que todos os animais acreditem que ele é um traidor. Napoleão representa o líder Stalin e Bola de Neve é o foragido Trotsky. O novo governo de Napoleão muda completamente a vida dos bichos. Eles são forçados a trabalhar ainda mais e vivem em condições miseráveis. Por outro lado, os porcos passam a viver na casa de Jones, contrariando todos os mandamentos, até finalmente se tornarem os novos humanos, e fazem com que a revolução tenha sido em vão. Embora a Rússia não seja mais comunista, as ideias de Marx se espalham pelo resto do mundo, criando outros estados socialistas. Hoje, poucos conseguem se manter firmes diante do mundo capitalista, por isso acabam adaptando seus governos. Na Ásia, destacam-se a China e a Coreia do Norte. A República Popular Democrática da Coreia se declara socialista, defendendo a autossuficiência, a coletivização da agricultura e o nacionalismo. Porém, isso apenas disfarça uma forma de ditadura. Kim Jong-un é a autoridade máxima, havendo culto à sua imagem e controle da cultura. O Estado é responsável por fornecer educação, atendimento médico e transporte gratuito, mas ao mesmo tempo controla a mídia. Apesar de seguir certos princípios do socialismo, o controle de poder supera a essência do coletivo, tornando o sistema abusivo e autoritário. A Coreia do Norte é um país extremamente fechado ao exterior, o que permite a frequente circulação de boatos sobre o que realmente acontece lá dentro. Recentemente, eles dizem ter desenvolvido armas nucleares, o que pode ser apenas um blefe para tentar proteger o seu sistema ou uma ameaça real à grande potência mundial capitalista, os Estados Unidos. A República Popular da China, por sua vez, é um dos países mais controversos quando se diz respeito à política e economia. É governada pelo Partido Comunista Chinês, sem oposição. Como o nome diz, o país é teoricamente comunista, mas na prática é quase ou totalmente capitalista. É o que chamam de economia mista. Investe-se capital nos setores ao mesmo tempo que há forte repressão e preocupação com a desigualdade social. Se fôssemos comparar a China ao livro, poderíamos usar o fato de que Napoleão toma o poder, mas continua a utilizar ferramentas humanas e a negociar com outras fazendas. Apesar do comunismo, o país é atualmente integrante do BRICS, o bloco que envolve as nações com alto potencial de crescimento. Tanto a China quanto a Coreia do Norte mostram que o comunismo em meio ao sistema capitalista é impossível, tanto agora quanto era no período da Revolução Russa. A China já se converteu quase inteiramente ao capitalismo, enquanto a Coreia do Norte se mantém isolada e governa seus cidadãos com leis rígidas. O que pode ter sido apenas uma paródia para Orwell se mostrou uma verdade cruel.
O comunismo é uma bela utopia, mas a ganância humana impede que ela seja posta em prática no mundo real.